Olá a todos, meu nome é Paulo Henrique, sou nutricionista e esse é o canal Conexão Nutricionistas. O intuito deste canal é conectar todos os nutricionistas de diferentes segmentos e áreas com diferentes profissionais com o intuito de capacitar ainda mais todos os nutricionistas. E desde já eu convido a todos a se inscreverem no canal Conexão Nutricionistas no YouTube para receber as notificações das próximas entrevistas, além de poder maratonar as maravilhosas entrevistas já existentes no canal. E na entrevista de hoje, vamos estar falando sobre nutrição em doenças crônicas não transmissíveis. E para isso, convidamos a professora doutora Thelma Feltrin, que muito gentilmente aceitou o convite. Boa tarde, doutora Thelma. Tudo bem? Oi, Paulo. Tudo bem? Agradeço aqui pelo convite, oportunidade de falar um pouco sobre alimentação e, consequentemente, saúde, e focando aí nas doenças crônico não transmissíveis. Quero parabenizar pela iniciativa de fazer esse canal, levando aí conteúdo de valor para nutricionistas e a população em geral. Obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço o aceite da professora. Vamos falar um pouquinho sobre a doutora Thelma Feltrin. É nutricionista, atua com atendimentos em consultório, tem mestrado em saúde pública, experiência em dietética e nutrição clínica, atuando principalmente nos seguintes temas: nutrição, promoção da saúde e alimentação. É docente em cursos de graduação e atualmente está com um trabalho de mentoria, né, voltados para os recém-formados em transição de carreira, né? Bastante coisa, hein, professora? Parabéns. Obrigada, Paulo. Obrigada pela oportunidade novamente. Vamos começar o nosso bate-papo sobre doenças crônicas não transmissíveis, né? Que são consideradas pela Organização Mundial da Saúde como um dos maiores problemas de saúde pública do mundo, né? E a nutrição é um coadjuvante bem presente na prevenção dessas doenças, né? Mais de 20% da população brasileira apresenta quadros de obesidade, né? Com aquele IMC acima de 40. Esse agravante de obesidade influencia diretamente no surgimento das doenças crônicas? E como o nutricionista pode intervir nessa população? Olha, Paulo, a gente pode até colocar a própria obesidade como sendo também uma doença crônico não transmissível, né? Mas ela vai estar levando ou desencadeando, favorecendo o surgimento de outras doenças crônico não transmissíveis, né? Tem uma relação direta da obesidade com a hipertensão arterial, com diabetes, com o câncer e também com doenças respiratórias crônicas, né? Então, o indivíduo que apresenta obesidade, ele tem um risco maior de desenvolver essas doenças todas. Você colocou alguns dados aí, né, do Ministério da Saúde, que coloca aí, baseado no índice de massa corporal. A gente sabe que existem várias discussões em cima do IMC quando eu pego um indivíduo sozinho, né, para fazer a sua avaliação nutricional. Mas quando a gente pensa na população como um todo, ele é um instrumento que nos dá esse norte de como que está a população. E agora, recentemente, o Ministério da Saúde também, ele lançou um atlas, né, da situação alimentar e nutricional no Brasil, ligado aí a excesso de peso e obesidade na população adulta, pensando aí na atenção primária à saúde. Então, eles levantaram no ano aí de 2019 e verificaram que as doenças crônicas não transmissíveis, elas são responsáveis por 72% dos óbitos no Brasil. Então, a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa trabalhar para prevenir, e a obesidade, ela entra aí como um dos principais fatores de risco para desenvolver essas outras doenças, né? A gente tem aí fatores ligados a questões genéticas, sexo, idade, sedentarismo, alimentação inadequada, tabagismo,
bebida alcoólica, mais a obesidade ela entra também nesse fator para o desenvolvimento dessas doenças. E a gente sabe que indivíduos obesos, eles têm uma qualidade de vida prejudicada e isso também aumenta os custos para a saúde. Então, tem um dado interessante que eles colocaram nesse material do Ministério da Saúde, que mostra que indivíduos obesos, eles têm uma redução de 3 anos na expectativa de vida deles. Então, olha como é importante a gente discutir, trabalhar, até pensar em questões ligadas em como combater, né, as doenças crônicas não transmissíveis e destacando aí a obesidade. Então, o nutricionista ele vai ter um papel fundamental na prevenção e no tratamento da obesidade, consequentemente das doenças crônicas não transmissíveis. A gente se preocupa com a obesidade não por uma questão estética, mas pelo impacto que ela tem na saúde do ser humano. E a gente tem visto, né, Paulo, números assim alarmantes, pegando todas as regiões do Brasil, em diferentes idades, crianças, adolescentes, adultos com obesidade, independentemente da classe social que ele apresenta, né? Então, a gente precisa realmente intervir e o nutricionista tem muito a contribuir no tratamento e na prevenção. Sim, sim. E uma outra também doença que sempre abrange muito é a diabetes, né? A diabetes, ela é uma doença silenciosa, né? Geralmente quem tem diabetes não sabe que tem, ela tem um efeito devastador na vida da pessoa, mas o que ocorre muito é que muitas pessoas conhecem a diabetes pelo nome, né? Quando vai fazer os exames bioquímicos, mas desconhece ela, o que ela faz, como é que trata ela, né, nutricionalmente. Poucas pessoas sabem que existem 2 tipos de diabetes, a tipo 1 e a tipo 2, e muitos associam a diabetes como carboidrato simples, o grande vilão, transformando a alimentação dessa pessoa numa alimentação blasé, sem atrativos, fazendo com que essa pessoa possa ficar desnutrida, perdendo a vontade de comer, tendo até uma piora no agravo de outras doenças que a diabetes acaba desencadeando, né? Como o nutricionista deve se posicionar com esse paciente diabético para desmistificar essas fake news, né, que as redes sociais divulgam tanto, né, sobre essa doença? Você comentou sobre ser uma doença silenciosa, né? E isso nos preocupa, porque muitas vezes o paciente que tem, principalmente o diabetes tipo 2, que está muito associado com a obesidade que nós estávamos falando, ele muitas vezes ele só vai descobrir que tem a diabetes quando ele já tem alguma complicação dessa diabetes, né? Então, ou é um problema, às vezes, renal, ou vascular, neurológico. Então, isso agrava e dificulta mais ainda o tratamento. A outra questão, quando a gente fala de diabetes no geral, é que ou a pessoa ela vai buscar um profissional que na sua desinformação acaba restringindo demais a dieta desse paciente, né? Então, às vezes, ele vai num profissional e que vai cortando tudo, né? Então, tira todo tipo de carboidrato, tira não só o açúcar, mas tira o pão, tira a batata, tira o macarrão. E o paciente, né, ele começa, então, a se informar sobre a doença e ele vê que diabetes, se não tratada, pode levar à morte. E como ninguém quer morrer, né, Paula? A pessoa corre cortar tudo, Sim. ela corre cortar tudo com medo de isso trazer algum agravo. Então, o nutricionista, ele vai ajudar muito esse paciente com diabetes a se alimentar de uma forma equilibrada, a evitar notícias falsas que ele vai pegar, né, no Dr. Google, né, na internet, por aí, aonde ele vai ver que não precisa restringir tudo aquilo que ele vê por aí. Então, o nutricionista vai auxiliar a fazer escolhas saudáveis e vai explicar que o paciente com diabetes, ele pode comer de tudo, mas ele vai ter que ter um acompanhamento para verificar como se comporta,
né, a glicemia, a glicose no sangue desse paciente, se ele faz uso de insulina, se ele faz uso de um medicamento oral para controlar essa glicemia. Então, o nutricionista ele vai fazer todo um mapeamento de como é esse tratamento para que ele possa intervir e ajudar o paciente a ter qualidade de vida através da alimentação saudável, evitando aí, né, os picos de hiperglicemia ou hipoglicemia, que são algumas complicações agudas que nós não queremos que o paciente diabético tenha. Então, a gente vai orientar ele e explicar que ele pode comer de tudo, mas com moderação. Você sabe que a Sociedade Brasileira de Diabetes, nas últimas diretrizes que eles lançaram, existe a possibilidade até do diabético ingerir açúcar, mas dentro de uma quantidade pequena, dentro, né, sabendo que esse paciente está aí com os seus exames controlados, ele pode inserir o açúcar, né, a sacarose no seu dia a dia. Mas, lógico, junto com uma alimentação saudável, equilibrada, rica em fibras, com variação, né, de alimentos que tragam aí todas as vitaminas e demais nutrientes que o paciente precisa. E um outro cuidado, você falou no começo, né, as pessoas se preocupam só com o carboidrato, mas a gente sabe que a deficiência da insulina, ela interfere no metabolismo de lipídios e de proteínas também. Sim. Então, não adianta cortar o carboidrato, né, como muitas pessoas fazem, mesmo sem ser diabéticas, cortam o carboidrato, mas aumentam muito a ingestão de alimentos que tenham gordura ou proteína, e isso vai acarretar outros danos à saúde, né? Sim. A contagem de carboidratos, que é um auxílio que muitas pessoas fazem, tem um efeito positivo? Muito. Tanto no diabetes tipo 1 como no diabetes tipo 2, ela é uma ferramenta, uma abordagem muito eficaz e que traz para o paciente duas grandes vantagens. Uma flexibilização da sua alimentação, porque ele vai contar o carboidrato no diabético tipo 1, que faz uso de insulina, ele vai contar a quantidade de carboidrato que ele ingere naquela refeição e vai individualizar a quantidade de insulina que ele vai administrar. Então, a contagem de carboidrato ajuda muito a se assemelhar com o que o pâncreas faria, né? Ele libera insulina à medida que a gente come alimentos que tenham carboidrato. Então, a contagem de carboidrato ajuda nessa individualização da administração da insulina. E no diabético tipo 2, ela ajuda também nesse controle de quantidade de carboidrato que ele vai ingerir. O nutricionista dá um plano alimentar com a quantidade que ele pode ingerir em cada refeição e o paciente vai contar para verificar, será que eu estou seguindo direitinho o que foi me passado, né? Então, ajuda nesse automonitoramento também. Falando em dietoterapia, tem diferença na dietoterapia do diabético tipo 1 para o do tipo 2? Ou é basicamente a mesma para os dois tipos? Olha, o que vai diferenciar principalmente é por conta, no diabetes tipo 1, ele não vai ter a produção da insulina, né? No diabetes tipo 2, ele pode ter a produção da insulina e apresentar uma resistência à ação dela, né? Então, ele tem a insulina lá. Muitas vezes, o diabetes tipo 2, com mudanças, né, alimentares, de estilo de vida, redução de peso, muitas vezes ele até corrige esse tipo de diabetes, né? Diabetes tipo 1 não tem cura. Então, a abordagem nutricional muda um pouquinho por conta da ação da insulina, né? Conforme o tipo de insulina que o paciente toma, eu vou fazer uma abordagem com ele. E me ajuda a entender também algumas alterações nessa glicemia. Então, saber se ele toma uma insulina de ação rápida, ultra rápida, lenta, vai me direcionar um pouquinho sobre a orientação. De maneira geral, é muito parecida, né? Mas tem essas pequenas diferenças entre cada um dos tipos. Certo. Então, olha como a diabetes ela é complexa em todo o seu contexto, né? Qual o papel do nutricionista na nutrição, na alimentação, na carga das doenças crônicas não transmissíveis? Bom, então, já falamos um pouco do diabetes, né? Que é uma
das doenças, a obesidade também é outra, mas quando a gente pensa no nutricionista, como esse profissional, né, que vai orientar sobre a alimentação, sobre nutrição, sobre que está inserido no estilo de vida das pessoas, né? Então, o nosso papel ele é fundamental desde o início da vida, né? De orientar na prevenção das doenças crônicas não transmissíveis. A gente, enquanto profissional da saúde, a gente também precisa estimular as pessoas a se movimentarem, né? A fazerem atividade física, desde que liberada pelo seu cardiologista, que não tiver nenhuma contraindicação. A gente precisa, né, dessa parceria da alimentação com uma vida mais ativa, para que a gente possa controlar melhor os diversos elementos que estão envolvidos aí nas doenças crônicas não transmissíveis. Agora, o papel não é só nosso, né, Paulo? Nós somos um profissional de saúde, mas nós precisamos trabalhar em equipe multidisciplinar, né? Então, a responsabilidade também entra aí dos outros profissionais, o nutricionista, né, falando sobre alimentação, falando sobre escolhas alimentares inteligentes e saudáveis, mas os outros profissionais também vão agregar nesse combate às doenças crônicas não transmissíveis. E mesmo a gente precisa, né, do apoio e de programas estabelecidos pelo nosso governo, né, não só desenvolver, mas também implementar as políticas públicas que são efetivas para a prevenção e controle das doenças crônicas não transmissíveis, né? Então, a gente vai estar inserido nesse contexto todo. Correto. E, por exemplo, o crescente número dos dados, né, das doenças crônicas não transmitíveis, a doutora acha que se deve pela mudança no padrão do consumo alimentar da população brasileira? Se a gente for olhar os dados, né, Paulo, a gente tem vários informativos que trazem aí sobre o consumo alimentar da população brasileira de décadas atrás. A gente vê uma mudança, né? Então, não só nesses números relacionados com obesidade, que você apresentou no começo da nossa conversa, mas também a gente poderia fazer uma análise olhando o quanto a alimentação também mudou ao longo das décadas, né? Um dado que as pesquisas de orçamento familiar nos apontam é a redução, por exemplo, no consumo de feijão. As pessoas foram deixando de comer feijão, um alimento que é rico em fibra, um alimento que, associado com o arroz, ele dá uma combinação dos aminoácidos que dá uma proteína de alta qualidade. Então, as pessoas foram deixando de comer esse tipo de alimento e introduzindo na sua alimentação alimentos mais refinados, alimentos ultraprocessados, alimentos que descaracterizam, né, aquela alimentação saudável. Quando a gente pega o nosso guia alimentar, que enfatiza tanto, né, a necessidade da gente buscar alimentos mais in natura, menos processados, é porque isso tudo vai contribuir na prevenção de doenças, né? Entre elas as crônico não transmissíveis, mas de tantas outras doenças. Então, quando a gente pensa no padrão do nosso consumo alimentar, que é o padrão ocidental, né? Onde a gente tem um consumo maior de gordura, um consumo baixo de peixes, um consumo baixo de alimentos que trazem fibra, poucos vegetais. A gente pega, às vezes, pessoas que não consomem nenhuma fruta no dia. Então, esse consumo baixo desses alimentos, nós estamos tirando aí alimentos que nós consideramos protetores contra as doenças crônico não transmissíveis, né? Os vegetais com fibras e tantos compostos bioativos que nós temos dentro deles, eles têm aí um poder antioxidante e, consequentemente, vai prevenir uma série de doenças crônicas que é essencial que as pessoas tenham na sua alimentação, né? Então, esse padrão, ele prejudica. E talvez agora, né, nessa pandemia, as pessoas mais em casa, preparando a sua própria refeição,
quem sabe, né, elas vão despertar aí para a real necessidade de preparar o seu próprio alimento, de comer uma refeição mais saudável, mais equilibrada. Temos esperança aí de que isso possa trazer futuramente melhores hábitos, Um né? resgate, né? Esse período de pandemia, para muitas pessoas, foi um resgate, né? De tradições Exato. que deixou para trás. Com esse dia a dia tão conturbado de trabalho, estudo, né? As pessoas estão mais em home office, estão resgatando esse contato mais próximo com a alimentação, né? E uma outra coisa em relação ao padrão, não ligado ao consumo alimentar, mas também que a gente vê essa mudança ao longo aí das décadas, é que tudo na nossa casa hoje em dia é tudo automático, né? Então, assim, a gente tem uma automação das rotinas diárias muito elevada que favorece as pessoas ficarem mais paradas, né? Então, é controle remoto para tudo, tudo eletrônico, tudo elétrico. Então, quando a gente compara, né, com gerações anteriores, elas se movimentavam mais. Então, essa mudança no estilo de vida das pessoas, onde a gente traz como peso grande a alimentação e a atividade física, sem dúvida, elas contribuíram muito para o aumento das doenças crônicas, né, no nosso meio. Os aspectos biológicos, ambiental, sociocultural, eles influenciaram na alimentação? Eles influenciam na alimentação dos pacientes com doenças crônicas não transmissíveis? Olha, eu comentei, né, sobre aqueles dados do Sim, Ministério da Saúde, onde a gente vê obesidade aí em todas as regiões do Brasil. sim. Mas regiões como Sul, Sudeste e Centro-Oeste, que são regiões mais industrializadas, mais urbanizadas, a gente vê um número maior de indivíduos que apresentam excesso de peso e obesidade. Então, sim, a gente sabe que essas questões socioculturais, elas podem influenciar. Infelizmente, né, Paulo, a gente poderia citar aquele documentário já mais antigo, Muito Além do Peso, aonde retrata crianças, né, de regiões ribeirinhas, lá do norte do país, aonde a gente viu como os alimentos industrializados, ele veio descaracterizar a cultura deles, muitas vezes, né? Então, crianças que não sabiam como que era a batata, achando que batata vinha num pacote, né? Então, infelizmente, a gente tem um certo prejuízo nessa questão, né? Mas as questões, aspectos biológicos, né? A gente poderia pensar assim, será que as doenças crônicas não transmissíveis estão muito mais ligadas com questões genéticas? A gente sabe que uma parcela sim, mas a grande parcela dos casos estão muito ligados com questões ambientais, né? Então, o estilo de vida, o ambiente onde a gente vive, então, um ambiente que favorece a gente ser mais sedentário, é um ambiente que favorece, né, você pedir comida pelo delivery. Então, isso tudo interfere. Se eu moro numa região mais urbanizada, menos urbanizada, isso vai interferir no modo como eu posso desenvolver esse tipo de doença, né? Perfeito. O que deve ser levado em consideração na anamnese quando o nutricionista se depara com um paciente com uma doença crônica não transmissível? O que ele deve levar em consideração? Bom, a anamnese nutricional, ela é uma ferramenta super importante que o nutricionista, né, cada um desenvolve a sua, ou se for num hospital, numa clínica, vai desenvolver uma anamnese. E uma anamnese, ela vai estar junto aí com um inquérito, né? Ou seja, é uma forma de eu investigar tudo sobre a vida desse paciente, desse cliente. Então, quanto mais detalhada for a anamnese, mais informação eu vou ter sobre esse indivíduo, melhor vai ser o meu diagnóstico nutricional, mais eficaz vai ser a minha intervenção nutricional. Então, a gente tem que tomar um cuidado
para não fazer de forma muito automática na anamnese, né? A gente tem falado muito hoje em dia da gente criar um vínculo olho a olho no paciente, mesmo que seja num teleatendimento, eu preciso entrar, né, na vida do paciente no sentido de entender o porquê que ele faz determinadas escolhas alimentares ou porquê que ele deixa de fazer outras. Então, essa anamnese, que é onde vai estar ali, né, o que a gente chama de história dietética, né, Paulo? Imagina, você contar a história dietética, não é para contar em 5 minutos. Tem que ter ali muitos detalhes, né? Então, o nutricionista, ele precisa, primeiro, saber fazer as perguntas, de forma que estimule a outra pessoa a contar e não fazer uma resposta monossilábica, né? Sim, não. Mas fazer ele realmente contar sobre as suas escolhas, as suas preferências, seus hábitos, por que ele toma determinadas decisões em relação à sua alimentação. Então, ela tem que ser detalhada. E o nutricionista, além de saber fazer a pergunta, ele tem que saber ouvir. Então, ele tem que ter uma escuta ativa, né? Entender as entrelinhas, saber o que mais ele precisa perguntar, entender aquilo que o paciente não fala, entender que silêncio também quer dizer muita coisa, né? Então, às vezes a gente faz uma pergunta, o paciente não responde. O silêncio, ele pode significar muita coisa. Então, o nutricionista, quando ele vai utilizar aí a sua anamnese, ou criar a sua anamnese, é lógico que dependendo, né, como nós estamos falando aqui de doenças crônicas não transmissíveis, é importante eu perguntar algumas coisas que vão fazer uma ponte com doenças crônicas não transmissíveis. Então, conhecer os exames bioquímicos, saber se tem histórico na família dessas doenças, e trabalhar, né, muitas questões ligadas ao comportamento alimentar das pessoas, né? Então, muitas vezes a gente se preocupa com a lista dos alimentos que ele vai contar que ele comeu no dia anterior, com a frequência. Tá, mas a gente precisa entender o porquê que ele escolheu comer aquele alimento. Por que ele come na rua, andando, sozinho, na companhia de alguém. Então, a anamnese, ela é um instrumento importantíssimo que o nutricionista precisa gastar um tempo na sua elaboração e na coleta das informações do paciente. Seja no teleatendimento, seja no atendimento presencial, ele precisa ter isso detalhado, registrado e analisado, né? Depois ele precisa se debruçar sobre aquelas informações, ver se ficou tudo muito claro, se faltou alguma questão, para que no próximo contato ele consiga levantar essas perguntas, né? Com certeza. Entender, porque às vezes a pessoa tem uma aversão a algum tipo de alimento. Por que que tem essa aversão? Às vezes é algo que vem da infância, né? Entender muito a regionalidade, né? Às vezes prescreve um cardápio ou uma orientação que não condiz com o hábito, foi o que a doutora comentou antes, do aspecto social, regional dele. Tudo isso entra na anamnese também, né? O olhar do Com nutricionista. certeza. E isso vai me ajudar a fazer uma intervenção de uma forma muito individualizada, né? Então, se é uma pessoa que vem de uma outra região, hoje em dia, com os imigrantes, né, a gente tem pessoas, né, que vêm de outros países, com outros hábitos. Eu não posso querer impor para essa pessoa alimentos que estamos acostumados na região sudeste, né? Eu sempre brinco com os alunos, Paulo, quando eles vão aprender a fazer os planos alimentares, que num plano alimentar eu não coloco o meu gosto. Eu tenho que pensar no hábito da outra pessoa, no que ela traz da cultura dela, né? É lógico que, às vezes, o hábito que ela traz não é o melhor. Então, o profissional, ele vai ter que ter esse jogo de cintura para, de uma forma, né, gentil, ele propor mudanças, né, junto com esse indivíduo, porque o nosso enfoque vai ser melhorar a alimentação para trazer mais saúde para esse indivíduo. E hoje em dia as pessoas, elas comem muitas vezes no automático, né? Elas não ouvem o seu próprio corpo, então elas não sabem mais se elas estão com fome, se elas estão saciadas. Então, algumas perguntas que contém na anamnese nos ajudam a melhorar esse processo, né?
da hora de comer, a hora de parar de comer, determinadas escolhas, ou evitar determinadas coisas, mas sempre com a ideia de que a gente pode comer de tudo, Sim. mas nem tudo convém na quantidade que a gente quer, né? Ou seja, dá um norte, né? Suponhamos que seria uma das melhores ferramentas que o nutricionista tem. Isso que a doutora comentou no início foi fundamental. Não ter algo pronto. Cada paciente que senta na sua frente é uma anamnese diferente, né? Isso. E às vezes vai atender idoso, eu preciso perguntar algumas coisas específicas das alterações fisiológicas do idoso. Claro. Se a criança, eu vou ter uma outra estrutura de anamnese, né? Então, saber o nicho que a pessoa vai trabalhar, que o nutricionista vai trabalhar, ajuda a desenhar essa anamnese. E o nutricionista ele pode ter mais de uma anamnese, né? Uma para um público, outra para outro. Mas o importante é que ela tenha essas informações coletadas e registradas e muito bem analisadas. Com certeza. E o envolvimento do nutricionista, né? Às vezes a pessoa vem com um nível grave de doença, a pessoa vem debilitada, passa tudo isso durante a entrevista, né? O nutricionista, como é que ele faz para não se envolver muito, essa parte de humanização no atendimento? A doutora já se deparou muito com esse tipo de situação? Olha, Paulo, não tem como a gente não se envolver, né? Porque nós somos seres humanos, a gente trabalha muito no enfoque da empatia. Então, quando você trabalha com a empatia, de se colocar no lugar do outro, né? Eu acho que isso nos ajuda a trazer esse atendimento mais humanizado, né? Não automático, mas entendendo a dor, a angústia, a dificuldade que tem essa pessoa. Nós estamos falando aqui de doenças crônicas não transmissíveis, mas que tem aí alguns desfechos, muitas vezes, que leva a pessoa a ficar internada num hospital, né? Trabalhei muito tempo em hospital e ali é uma lição de vida, né, para nós. Você aprende muito a atuar como nutricionista, mas você vê muitas vezes o sofrimento do outro, da família, e nós, nutricionistas, nós temos que desenvolver essa sensibilidade. Sensibilidade que, às vezes, não é tudo que a gente pode falar. Sensibilidade em não dar bronca achando que o paciente não teve boa vontade de fazer aquilo que você gostaria que ele tivesse feito. Então, a gente precisa entender e ajudar ele nesse processo, né? Se muitas vezes a gente coloca uma meta para um diabético e ele volta não conseguindo atingir aquela meta, vamos entender junto quais foram as dificuldades que ele teve nesse caminho, né? Porque muitas vezes, se eu ficar dando bronca nele, eu vou afastar ele de mim, ele não vai confiar mais, ele não vai mais se abrir, né? E vai deixar de revelar coisas que seria importante para a gente ajudá-lo nesse processo, né? Então, acho que essa parceria, né, do nutricionista com o paciente, com os familiares, porque eu acho que durante muito tempo a nossa profissão foi vista como aquela profissão de que nada podia, né? Sim. Você vai no nutricionista, ele vai falar, não pode isso, não pode aquilo. A gente vem tentando mudar isso. A gente vem tentando mostrar que tudo pode, né? Mas na hora certa, na quantidade menor, mas tudo pode sim. Então a gente está tentando mudar, né, essa figura proibitiva que vinha por trás do nutricionista. É verdade. É verdade mesmo. E como o nutricionista deve fazer a avaliação nutricional? Quais parâmetros ajudam para um bom entendimento, uma boa orientação? E quais exames bioquímicos ajudam o profissional nutricionista a elucidar melhor o estado nutricional do paciente? Então, olha só, essa avaliação, né, nutricional, ela é bem ampla e ela vai estar lá dentro da nossa anamnese. Então, quando a gente pensa em avaliação nutricional, nós estamos falando de dados antropométricos, né? Medidas físicas do nosso paciente. Nós estamos falando sobre os dados bioquímicos, que vai depender de cada uma das doenças que nós estamos trabalhando, ou o público que a gente está trabalhando. E tem os dados dietéticos também, né? Que vai levantar tudo aquilo que está ligado com a alimentação, além dos próprios
dados clínicos, né? A história que o paciente vem contando para a gente, a queixa que ele vem trazendo, dores, etc. Então, quando eu penso nessa avaliação antropométrica, a gente começa inicialmente, né, pensando em peso e altura. Mas nesse peso, eu vou avaliar ganho de peso, perda de peso. Eu posso trabalhar com IMC, mas muito cuidado para não trabalhar com ele isolado, né? Então, vamos entender qual é a história de vida dessa pessoa. Ela faz atividade física? Ela não faz? É homem? É mulher? Porque a gente sabe que a composição corporal muda ao longo da vida, conforme a atividade que eu tenho e conforme se é homem ou mulher. Então, eu preciso olhar para o IMC de uma forma mais crítica, associando ele, talvez, com outras medidas, né, corporais. Uma circunferência abdominal, que me ajuda muito a fazer uma ponte importantíssima, como sendo aí, né, uma gordura visceral, que é um principal fator de risco que a gente tem para algumas dessas doenças que nós estamos conversando aqui hoje. Mas eu posso também trabalhar com dobras cutâneas, circunferência de braço, que me dá um panorama um pouquinho mais detalhado dessa avaliação física, né, antropométrica. Então, essa é uma questão. Os dados bioquímicos, a gente pode e deve analisar os básicos, principalmente, né? Um hemograma, colesterol total e frações, LDL, HDL. Em termos de glicemia, a gente pode pegar glicemia em jejum, a hemoglobina glicada, que me dá o perfil aí dos últimos 3 meses dessa glicemia no paciente, a própria pressão arterial, né, que o paciente traz para a gente esse valor. Então, são alguns dados básicos que a gente precisa analisar, até para, às vezes, identificar se ele está com esses exames em ordem ou não. E aí nós entramos na nossa praia, né, que é a avaliação dos dados dietéticos, né? Eu gosto sempre de lembrar que nutricionista precisa falar de alimento, né? Então, a gente precisa entrar na avaliação de forma bem detalhada. Aí a gente pode utilizar um recordatório de 24 horas, mas lembrando que recordatório de 24 horas me dá uma avaliação do momento, né, do dia anterior. Eu posso, junto com isso, trabalhar com um registro alimentar ou um diário alimentar que vai me trazer algo mais habitual desse paciente, né? E como você falou, entender as aversões, as preferências, as alergias alimentares, os horários, o consumo de água, consumo de bebida alcoólica, com quem ele faz as refeições, aonde ele faz, quem prepara essas refeições. Ele come em casa, ele come na rua, ele come na mesa, ele come na frente da televisão. Tudo isso entra nessa avaliação dietética. E isso vai ser uma grande ferramenta, né, Paulo, o conjunto dessas informações, para que eu tenha um diagnóstico nutricional preciso e para que eu faça as intervenções pensando na promoção da saúde desse paciente, prevenção de doenças ou até o tratamento, quando elas já existem também. Durante essa sua grande experiência em hospital, em docência, em ambulatórios, né? Qual das doenças crônicas não transmitíveis a doutora percebeu ser a mais invasiva para o paciente, assim? Eu acho que é diabetes, né? Porque se a gente pensar no procedimento, né? Se ele é o diabético tipo 1, que vai precisar receber insulina diariamente, ela está sendo um tratamento mais invasivo. Hoje em dia a gente tem, né, com grande sucesso aí para os diabéticos, a utilização da bomba de infusão de insulina, que torna ela um pouquinho menos invasiva, né? Porque para o paciente diabético ele precisa picar o dedo várias vezes ao dia para ver a sua destro, né, sua glicemia ao longo do dia. Ele precisa se picar para administrar insulina. Com a bomba de infusão, ela ajuda muito, né? Porque fica um mini catéter ali no abdômen, liberando essa insulina à medida que o paciente faz as suas refeições. Hoje em dia também tem alguns tipos de botões, né? Que faz essa leitura. Então, tudo isso para tentar
tirar esse incômodo, né, dessas ações invasivas na diabetes, trazendo qualidade de vida e um melhor monitoramento para esse paciente. Então, eu acho que de todas essas que nós estamos falando, né, eu acho que a diabetes é a mais invasiva. É algo novo, muda o ritmo de vida da pessoa, né? Sim. Que tinha um ritmo normal, agora vai ter que se medir, vai ter que se picar, vai ter que ter esse controle, né? Às vezes, muitas vezes, a tabela de carboidratos que a gente comentou já não funciona com esse tipo de pessoa, né? Vai precisar fazer a destro sempre, né? É lógico, quando você pensa num câncer, que também é uma doença crônica não transmissível, é lógico que pode ter cirurgia, então super invasiva, mas ela é momentânea. Sim. Se for detectado precocemente, muitos dos cânceres eles têm cura. Então, durante aquele período vai ser altamente invasivo, porque vai ter cirurgia, vai ter quimioterapia, vai ter radioterapia, mas depois de curado, né, ele vai manter aí a sua vida sem essa necessidade de muita cirurgia e outros tratamentos mais invasivos, né? Então, acho que o diabetes, como ele assim é para o resto da vida, né? Ele acaba Ele já fica, né? Nesse período maluco que estamos vivendo em 2020, né? Com essa Covid-19, né? Todas as doenças crônicas não transmissíveis, automaticamente ela já entrou todas no grupo de risco. Aí já se pega a gravidade dessas doenças que a doutora comentou na entrevista, né? Como deve ser o posicionamento na nutrição nesses casos? O que tem de novidade? O que esse Covid-19 trouxe para as doenças crônicas não transmissíveis? Como alerta, como mudança, como tudo, assim, em geral. A gente tem vivido dias bem desafiadores, né, Paulo? E quando a gente pensa nos grupos de risco, então nós estamos falando aí de idosos, que normalmente, além de serem idosos, trazem na sua bagagem muitas dessas doenças crônicas não transmissíveis. Muito comum a gente ver um idoso hipertenso, um idoso diabético. Então, a gente tem os idosos, nós temos os diabéticos, os hipertensos, as pessoas que tratam, né, de câncer e aqueles que têm doenças respiratórias. E aí nós estamos então falando, e os obesos, mais recentemente, tem alguns dados muito recentes mostrando que indivíduos obesos, tem um estudo agora que a Lancet colocou, né, a revista bem renomada, mostrando que 48% das mortes, né, por Covid, as pessoas tinham hipertensão e diabetes. Um outro estudo nos Estados Unidos mostrou que das mortes, 25% das pessoas que morreram com Covid, elas eram obesas. Então, existe uma relação muito forte e tem se comprovado que a obesidade, ela causa, né, o tecido adiposo, ele interfere na replicação do vírus e na própria imunidade. Se a gente pensar que a obesidade, ela é como se fosse um estado inflamatório aí de baixa intensidade. Então, todas as pessoas que estão obesas, elas estão num estado inflamatório de baixa intensidade. Isso faz o nosso organismo produzir substâncias que interferem na nossa imunidade. Aí, quando ele contrai o vírus, esse tecido adiposo, que é um órgão, né, o maior órgão que a gente tem é o nosso tecido adiposo, ele começa, então, a interferir no comportamento desse vírus. Então, os estudos mostraram que o tecido adiposo, ele favorece essa replicação do vírus. Que o tecido adiposo, ele impede que o nosso organismo produza anticorpos. Então, por isso que a gente se preocupa tanto com as doenças crônicas e essa relação com a Covid tem nos preocupado. E aí, quando você faz esse paralelo, né? A população brasileira, 20% é obesa, mais de 60% tem excesso de peso, opa, nós estamos falando, então, de um público que tem um fator de risco aí junto, né? Porque no começo da pandemia, você falava muito de diabetes, de hipertensão,
doença cardiovascular, os idosos, o câncer, mas agora os países, né, têm feito estudos e mostrando que, principalmente às vezes entre jovens que são obesos, eles desenvolvem uma forma mais grave da doença, né? Eles necessitam mais às vezes de respirador, de ir para uma UTI, e aí a gente sabe esses dados mostrando aí que existe um número significativo de mortes entre aqueles que pegaram Covid e são obesos também. Então, a gente tem que fazer aí uma prevenção, né? Prevenção em todos os sentidos. Prevenção em buscar hábitos alimentares mais adequados, fazer atividade física e se prevenir do vírus enquanto não tem a vacina, né? E aí entendendo que as pessoas que têm obesidade, elas precisam também se prevenir mais em relação ao vírus e cuidar da alimentação e da saúde, da atividade física também. Ou seja, fica uma alerta, né, que é todas essas doenças crônicas, elas não tirando o Covid, né, qualquer outra nova patologia que pode estar surgindo futuramente, espero que não, ela sempre vai ser um empecilho, né, que como a doutora comentou, a obesidade é uma inflamação dos adipócitos, né? Muita gente vê só com um quesito de estética, de peso. Há uma influência direta no organismo da pessoa, né? Eu diria para você, Paulo, que a nossa preocupação com a obesidade, a última é a estética, né? Sim. Porque às vezes a pessoa, ela até tem, né? Ela pode ser, conforme o IMC, ter um IMC um pouco maior, mas ela é ativa, ela cuida da sua alimentação, ok. Então, não é só pensar na obesidade, mas é no estilo de vida dessa pessoa. Por isso que quando a gente pensa na anamnese, entender a história desse paciente, eu quero entender o que ele faz no seu dia a dia. Ele é uma pessoa ativa? Ele é uma pessoa ativa, cuida da alimentação, mas ele tem o peso um pouquinho acima do que tem se estabelecido aí para aquela pessoa? Ok. Mas também eu me preocupo com aquele que tem um peso adequado, vamos assim dizer, e que não cuida da sua alimentação e não é ativo. Então, o estilo de vida, no geral, ele vai ajudar muito quando eu penso em prevenção de todas as doenças crônico não transmissíveis e trazendo aí qualidade de vida para a pessoa como um todo. Com certeza. Analisando como deu para ver durante toda essa entrevista, o pronutricionista atender um paciente com doenças crônicas, ele exige muito olhar, sagacidade, que às vezes o estágio e a faculdade não lapida tanto. Baseado nisso e no grande conhecimento que a doutora Thelma tem, ela está com um projeto de mentoria, né, para alunos recém-formados em transição de carreira para muitos. Como surgiu essa ideia de fazer mentoria para essas pessoas? Tá? A ideia da mentoria, Paulo, o que é ser um mentor, né? Ser um mentor é ser uma pessoa que vai dar um apoio, pegar na mão da outra e trilhar junto aí os primeiros passos, né? A gente não precisa de um mentor a vida toda, mas principalmente no começo da carreira, aonde a gente fica meio perdido, né? Tem dificuldade de juntar tudo aquilo que aprendeu na universidade e como dar o primeiro passo. E eu tenho aí muitos ex-alunos que me procuram para pedir opinião, desde como montar um consultório, como lidar com algumas doenças, né? Porque o nutricionista ele precisa conhecer um pouco de tudo para atender aí em clínicas e consultório. E aí, pensando nisso, eu falei, bom, vamos organizar essa forma da gente ajudar esses nutricionistas recém-formados ou em transição de carreira. E aí, então, eu tenho oferecido para as pessoas esse meu acompanhamento para a discussão de casos clínicos, ajudar a tomar as decisões em relação, desde estratégias de divulgação do trabalho dos nutricionistas, como captar mais paciente, ou até mesmo qual a conduta melhor diante de algumas situações, aqueles casos mais difíceis de saber, bom, e agora o que eu faço com esse paciente? Eu tenho oferecido isso e tem sido muito prazeroso poder ajudar os recém-formados aí a dar esses primeiros passos, depois
eles pegam confiança e vão sozinho. Então, a mentoria geralmente é um trabalho que a gente oferece por um período, né? Não é para a vida toda, porque a gente quer que as pessoas andem com as próprias pernas. Segue a visão. Recém-formados também, para aqueles que estão em transição de carreira também. A doutora Thelma tem a rede social, Thelma, com TH, _Feltrin, e lá tem bastante, está começando agora com bastante publicações de alimentação, de nutrição, com certeza vai entrar dicas de doenças crônicas não transmissíveis também. Como surgiu a ideia do canal aí? Tá rico, tá em crescente, como é que ele se encontra? O Paulo, a gente precisa, né? É algo que a gente precisa estar dentro, porque você consegue ali nas redes sociais, primeiro, atingir pessoas do mundo todo, né? Então, essa conexão, né, é muito bacana. Os meus alunos estão lá dentro, então eu também preciso ter essa comunicação com eles, ex-alunos, os que estão agora. A gente tem até inserido na própria universidade algumas atividades com os alunos, que é criar posts para redes sociais. Por quê? Porque é a realidade do momento, né? Então, que possamos fazer isso com qualidade. A minha ideia das redes sociais é levar esse conteúdo de valor sobre alimentação, nutrição. Estou com ela aí mais ativa há 1 ano e tem sido muito gratificante, né? Porque a vida não para e a gente está sempre aprendendo. E entrar na tecnologia, para eu que sou de uma outra geração, é uma forma também da gente manter a mente sempre ativa, buscando aí vencer as barreiras tecnológicas. Então, tem sido muito gratificante e eu deixo aí esse convite estendido para todo mundo que vai assistir essa nossa entrevista, para que nos acompanhe lá e que eu possa ajudar de alguma maneira na sua vida. Com certeza. E o link da rede social da doutora Thelma está na descrição do vídeo, para aqueles que têm interesse, tá bom? É Thelma com TH, _Feltrin. Gente, eu queria agradecer muito à doutora Thelma por ter participado dessa entrevista. Elucidou muito a importância que a nutrição tem nas doenças crônicas não transmissíveis e o posicionamento que o nutricionista tem que ter, desde a anamnese, aspecto sociocultural, foi bastante rico. Eu queria agradecer muito a sua participação, viu? Gratidão. Eu que agradeço, Paulo, e desejo assim, ó, todo sucesso, que o seu canal aí possa ser uma referência para os nutricionistas, para as pessoas leigas. A gente precisa muito de canais que tragam conteúdo de valor, esclarecedores e sempre embasado, né, na ciência, que é o que a gente precisa para combater aí fake news, modismos, coisas que muitas vezes deixam a cabeça do paciente e do próprio nutricionista confusa. Então, desejo todo sucesso e agradeço de coração a oportunidade. Espero ter contribuído aí para a vida das pessoas, nutricionistas, pessoas leigas também. Tá ótimo. Contribuiu bastante mesmo. Tchau.